Oi, turma, tudo bom? Esta aula será bem curta, porém falaremos de um assunto muito importante dentro da simulação. E aqui abrangendo a simulação Monte Carlo. Que assunto é esse? É o teste estatístico, ou um teste hipótese, conhecido como teste de aderência. O que ele faz? Imagine que você tem uns dados observados. Pode ser de ano de peça, custo de algum produto, de alguma variável. E você quer identificar qual é a melhor função de densidade de probabilidade que se adequa a esta amostra. É claro, antes de você executar esse teste, recomenda-se que tenha uma amostra acima de 30, pelo menos, e verificar se não tem outliers, pois os outliers podem literalmente contaminar os seus dados. Também pode ter alguns casos que nenhuma função de densidade de probabilidade é adequada para aquela amostra observada. Nestas circunstâncias, você pode customizar uma função de densidade. Aqui trarei duas configurações. O primeiro aqui eu chamei de amostra A, com estes elementos, coloquei 15 elementos apenas para mostrar qual que é o processo de você obter a confirmação se aquela função é ou não é adequada para aquela amostra observada, aqui por meio da linguagem R. O mais importante é você saber quem que é a hipótese nula, quem que é o H0. H0, aquela função de densidade de probabilidade, é adequada ao nível de significância de 5% para esta amostra observada. Então, é um teste de hipótese que nós queremos aceitar H0. Então, aqui vamos compilar essa amostra, eu chamei de amostra A, já fiz. E esse comando aqui, o que ele faz? Eu vou traçar aqui uma curva. Como eu estou testando se a distribuição logística, a função de densidade de probabilidade logística é adequada, então inicialmente eu quero traçar uma curva para esses dados. Comando é curve, D de distribuição, log de logística, allocation 0,85 e escala 0,23. Qual que é a minha origem? A amostra A. O mínimo e o máximo para ter amplitude. E aqui eu coloquei as informações dos eixos X e Y. Vou compilar. Gerou essa curva muito bonita, ou seja, teria esse comportamento se fosse uma logística com esses parâmetros. O comando lines ele vai traçar qual é a densidade da amostra original. E aqui eu coloquei em laranja. Perceba que tem uma certa aderência. Vou colocar também legenda. Então, o verde é a função de densidade testada. E aqui está a densidade da amostra real. Para esse teste, você deve instalar o pacote Nortest. E aqui o teste Kolmogorov, Smirnov. KS teste, A é a amostra que eu estou testando, Y vai ser igual a F, a função de densidade de probabilidade desejada. Então, no caso aqui, eu coloquei P logis. Os parâmetros dela e vou testá-la. Olha, como o p-valor foi maior do que 0,05 ou 5%, que é um nível de significância, então nós podemos admitir que
com nível de significância de 5%, que a nossa amostra A ela tem um comportamento de uma função de densidade de probabilidade logística com estes parâmetros. Seria isso. Beleza? Agora eu vou criar, vocês podem fazer em casa, coloquei uma semente aqui de 10 para que todo mundo tenha a mesma resposta. Então eu vou gerar aqui um novo conjunto de dados. Esse erro aqui, porque é um teste bicaudal e a amostra é pequena. Eu coloquei aqui para ter uma amostra tamanho 30. Vai ser a minha nova amostra. Seguindo uma distribuição uniforme, contínua, de 10 de mínimo e 30 de máximo. O comando é o mesmo, curve. Aqui eu quero testar se a distribuição normal ela adere a esses dados. Então, esse é o comportamento. Se fosse uma distribuição normal com a média e desvio padrão dessa amostra aqui, teria esse comportamento bonitinho. Se tivesse essa média e esse desvio padrão. Mas qual que é essa média? Você pode vir aqui, ó. Que eu resolvi colocar como em termos de função. Mas você poderia colocar também em termos de valores. Estaria errado. Com esse comando, que eu já mostrei anteriormente, quero ver qual que é a densidade dessa amostra. É um pouquinho diferente da normal. Se fosse o normal com aqueles parâmetros aqui de média e desvio padrão. Também coloquei legenda. E agora, com base nessa média de desvio padrão, eu vou testar. Então, sim. Os dados dessa nova amostra A, se você colocar aqui A, você pode ver que a amostra é essa, esses 30 elementos. Então, eu posso dizer com convicção que, a um nível de significância 5%, essa amostra aqui tem um comportamento seguindo uma função de densidade de probabilidade normal com essa média e com esse desvio padrão. Beleza? Então foi uma aula curta apenas para ensinar vocês como fazer isso. Até as próximas aulas.